Boa noite. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Mais uma noite aqui para a gente falar de filhos, né? De pais. E é o seguinte, tudo bem, né? O tema de hoje é direto ao ponto, direto ao assunto. É um tema que me deixa em casa, viu? Vocês vão entender aí. Deixa eu digitar aqui. É isso aí. A importância do pai no desenvolvimento dos filhos. Então, como nosso trabalho na internet, assim, hoje a gente conversa com muitas mães, né? Também, até porque as mães são muito mais participativas do que os pais. Mas o nosso principal recado são para os pais, né? Para que eles sejam pais presentes. A gente vem conversando da importância, né, de ser pai presente, de atuar como pai, de exercer isso que nos foi dado, né, que é ser pai. Então hoje a gente vai caminhar por esse lugar, tá bom? Falando sobre a importância do pai no desenvolvimento do seu filho. E assim, eu queria trazer alguns dados que são duros, né, de se ouvir, mas que dá embasamento a tudo isso que a gente vem trabalhando já aqui na internet, né? Boa noite Flávio, boa noite Sinísia, tudo bem? E aí eu vou trazer uns dados aqui da importância do pai e o que a falta de um pai presente dentro da casa pode causar nas pessoas, tá? Então eu vou ler alguns dados aqui e aí vocês fiquem atentos a isso aí, que é o seguinte, ó. Lares com a falta de pai, eles cometem homens que vieram desses lares de 75 a 90% a cometerem crimes. Dos crimes que são cometidos no mundo, 75 a 90% são feitos por homens que não tiveram a presença do pai. 97% dos estupros são cometidos por homens que não tiveram a presença ativa de um pai. 75% dos motoristas alcoolizados são homens que não tiveram a presença ativa do pai. Espera aí que não acaba não acabou não, hein? 63% dos suicídios ocorrem em lares cujo pai é ausente. 80% dos estupradores são motivados por raiva em lares sem pai. 70% dos jovens em casas de reabilitação vêm de lares que sofrem a ausência do pai. Crianças de lares sem pai são 2 vezes mais propensas a apresentar problemas emocionais e de comportamento. Olha que loucura isso. E aí aqui é tudo dado comprovado, né? É de uma instituição mundial, né? Que faz, na verdade a fonte é um livro, né? O mundo precisa de um pai. E ele pegou, eu só esqueci a sigla agora, desse organismo que fez essa pesquisa no mundo inteiro. Então a orfandade paterna nas casas, assim, não só para o filho, causa um desequilíbrio na sociedade como um todo. Então tudo isso que a gente vem falando aqui, a gente vem conversando,
da importância do pai, olha como essa criança que não teve pai se transforma nesses adultos lá na frente. Olha que loucura isso. E eu fiz questão, a gente falou muito da importância do pai. A gente já viu aqui em outras lives, né? Salma falou muito bem disso, Érica falou muito bem disso, profissionais, né, da área. Sil Moraes também, que é de constelação sistêmica, falou muito disso. Do papel, né? Assim, não existe filho pela metade. Então, o filho precisa aceitar esse pai para ser completo. Mas esse pai precisa ser pai para esse filho, para que ele também seja completo. Como eu acabei de dizer, olha só os dados assim absurdos por conta desses filhos sem pais, né? A gente falou muito na perspectiva anteriormente do filho entender que precisa de um pai, né? E ir lá e tentar resgatar isso tudo, e tentar resolver isso tudo, para ser um ser humano pleno, para daí sim começar a exercer o seu papel de pai, né? Então, na verdade, a gente trabalhou na raiz disso, para que todos esses números aqui que eu acabei de citar para vocês, eles não aconteçam. Então, assim, olha a ponta, olha a outra ponta disso. Quando a gente não trata a criança como eu disse, né, como as profissionais já disseram aqui em outras lives, a gente não trata essa criança lá atrás para que ela se transforme num adulto de verdade. Olha esse pai que ela pode causar nos seus filhos. E aí eu vou trazer outros dados para a gente depois começar a estabelecer, né, uma ligação de todos esses dados com uma importância do que é ser pai. Hoje eu estou munido de informação aqui, viu? Hoje a gente vai trabalhar em cima de dados já comprovados de que todo esse nosso trabalho aqui é importantíssimo, de conscientização do pai, sabe? Esse homem que precisa assumir esse lugar de pai. A gente está dando todas as ferramentas para que esse pai entenda como ele pode ser esse pai, né? Por que ele não é? Aonde nasce tudo isso? A gente já falou da raiz, a gente já falou do porquê, a gente já falou como chegar. Agora a gente está mostrando que se esse pai não assumir tudo isso, o que é que pode acontecer? Então a gente já leu alguns dados agora aqui e eu vou continuar lendo para vocês verem a importância desse nosso recado aqui na internet, tá? Então vamos lá. Crescer, peguei uma matéria aqui que fala justamente assim, ó, qual o principal problema, ou quais os principais problemas da falta de um pai para um filho. E aí é mais ou menos isso que eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Crescer sem pai pode provocar problemas no desenvolvimento da criança, bem como no seu comportamento. É que o pai costuma dar códigos que servem como bússola. Ó, até falei de bússola hoje, fiz um post falando sobre isso hoje. Que servem como bússolas capazes de definir nossos caminhos, não sem antes regular nossas morais, demarcando limites, regras, padrões de comportamento social. Olha só que loucura, a gente falou ontem sobre limites. A gente falou da importância de delimitar limites para os nossos filhos, e que limites nada mais são do que direção, né? Uma das coisas que limite dá é direção. Outra coisa que o limite dá é a sensação de que o filho está sendo protegido também, que os pais estão se portando com ele. E ele começou esse tópico com isso aqui, né? Bem bacana. Além disso, qualquer pai hoje desempenha um papel significativo no desenvolvimento emocional do seu filho. E aí eu vou chegar nos pontos aqui que eu estou muito a fim de passar para vocês aqui, que é o seguinte. Ó, outra coisa aqui que uma criança, né, sem a presença do pai, ó, as crianças que crescem sem um papel, sem um pai,
geralmente apresentam transtornos na adolescência, porque eles não conseguem encontrar sua identidade, têm insegurança, solidão, depressão e pode acarretar na falta de sucesso escolar e dependência de drogas. Olha que loucura isso tudo. Olha a importância desse nosso recado aqui. Eu vou ler de novo isso aqui. Olha só. A falta de um pai. Crianças que crescem sem o pai geralmente apresentam transtornos na adolescência porque eles não conseguem encontrar sua identidade. Olha o que Salma falou aqui. De que a gente não consegue ser pleno quando a gente nega um lado, ou pai ou mãe. Mas hoje, especificamente falando do pai, a criança, o adolescente não consegue encontrar sua identidade com um pai ausente na casa que não teve o pai. E aí continua, né? Porque eles não têm segurança, solidão e depressão. E pode acarretar na falta de sucesso escolar e dependência de drogas. Então assim, galera, tudo que a gente vem falando aqui, assim, é muito mais amplo, digamos, né? Isso aqui é só o início da conversa, é só o início do diálogo. Assim, essa bandeira que eu decidi levantar em prol da importância da presença do pai e desse homem que precisa assumir esse lugar, é assim, é muito maior até do que eu sei, sacou? E aí eu dá vontade de continuar citando uns exemplos meus assim, mas eu vou continuar lendo aqui a matéria, tá bom? Que tem alguns tópicos em específico que eu queria falar com vocês aqui. Segura aí, viu? A falta do pai pode causar baixa autoestima. Também e aí tem um lance de uma mensagem bacana aqui que é assim, ó. Lembramos que na sociedade de hoje, mais e mais famílias são desenvolvidas sem figura paterna, uma vez que muitos mais mães optam por criar seus filhos sozinhas, contra as circunstâncias adversas, o que é conhecido como famílias monoparentais, porque o casamento chega ao fim pela morte do pai. É por isso que existem inúmeras crianças que crescem sem um pai, e os efeitos dessa ausência lamentável nestes pequenos tende a prejudicar sua autoestima e perspectiva de vida. E aí ele cita alguns exemplos aqui, né? E aí ele dá como exemplos: baixa autoestima, sentimento de abandono, comportamento desviado, baixo, já disse antes, né? Baixo rendimento acadêmico, dificuldade nas relações sociais. É assim, resumindo, eu não sei se eu posso resumir isso tudo, mas resumindo assim, ó, uma criança que cresce sem o pai presente, ele cresce pela metade. Ele não consegue ser pleno sem essa presença em si, né, em cada um do pai. E aí a gente pode olhar esse pai como filho, né? Quando eu falo isso daqui, eu penso um pouco no meu pai, e quem está me ouvindo também pode pensar. E aí você se remete a esse pai lá e tal. Mas esse recado é pra gente quanto pai, e não pra gente quanto filho, sabe? Eu acho muito bacana dizer isso assim. É a gente quanto pai assumindo a responsabilidade de pai. E aí, se a gente precisa resolver as nossas questões como filhos, que a gente batalhe atrás delas para serem resolvidas. Porque os nossos filhos precisam da gente como pais. Sabe? A gente já
A gente já conversou muito desse lugar de ir buscar resolver o filho que somos. Mas hoje o papo é de cada homem quanto pai. Olha só os dados que eu trouxe aqui de filhos que crescem sem pais. Olha o quanto assustador é isso. Rapaz, essa live podia estar sendo vista por 50 milhões de pessoas, velho. Principalmente o pai, os pais, sabe? Porque assim, a gente está dando muita munição aqui nas nossas lives e tal, trazendo muita gente bacana, para que a gente entenda como é que acontece tudo, por que nós nos sentimos abandonados, por que a gente não consegue ser pleno, por que a gente não consegue ser um pai completo. A gente fez todo esse caminho já aqui, né? Desvendando, trazendo gente que entende muito da onde nasce tudo isso e tal. Mas na ponta dessa corda está o homem que já é pai. E aí eu preciso me levantar como pai para resolver as minhas questões e dar ao meu filho tudo o que ele precisa. Para que esse filho amanhã não se transforme em um adulto desses que eu acabei de ler. E aí eu vou ler de novo aqui, só um aqui, do que acontece com crianças que crescem em lares sem o pai presente, né? 63% dos suicídios ocorrem em lares cujo pai é ausente. Então hoje, a mensagem de hoje é especial para os pais mesmo. Para a gente tá aqui, ó, a importância do pai no desenvolvimento do filho. Então assim, galera, a gente precisa resolver as nossas questões quanto homem, quanto filho, sabe? A gente já falou muito disso. Para a gente ser pai, os nossos filhos precisam da gente quanto pai. Olha os dados que eu trouxe. Baixa autoestima, insegurança. Eu sei na pele o que é ser inseguro pela falta do pai. Eu sei até onde nasce isso. Sabe? Eu consigo saber exatamente onde nasce essa insegurança. Por que nasce. Sacou? Mas hoje aqui, a conversa não é muito por, Ícaro, e aí como é que eu resolvo isso e tal, não. A gente já mostrou vários caminhos assim pra gente resolver tudo isso, que você deve procurar seus pais, que você deve resolver tudo com seus pais, para você se transformar em um adulto pleno e depois em um pai pleno. Tudo isso a gente já conversou aqui. Agora, a conversa de hoje é falar sobre a importância do pai dentro dessa história toda, dentro da sua relação com seu filho, sabe? Pelo seu filho, você precisa resolver o filho que há em você para ser o pai que ele precisa, para que ele não se transforme em um adulto propenso a tudo que a gente já disse aqui. Sacou a importância disso tudo? Sabe, parece às vezes que é só uma voz de um cara que, sei lá, tá a fim de falar disso porque ele tem os motivos dele lá, né? E pronto. Mas não é, galera. Eu tava conversando com a minha mãe outro dia. Eu tava dizendo a ela assim, esse projeto é muito maior do que eu. É muito maior do que eu. Na verdade, não sou eu que tenho um projeto. É o projeto, de certa forma, que me tem. Sabe? Eu acho que eu fui escolhido, eu acredito muito nisso. Eu fui escolhido porque quem me escolheu sabia que eu ia ter a coragem de estar aqui para falar para vocês tudo isso. E sabe também que eu tenho a legitimidade de estar aqui falando tudo isso para vocês. Porque eu passei por todos os processos do não pai, para a reconstrução em mim, para assumir a responsabilidade quanto homem, para ser o pai que sou hoje. Então, precisava, acho que, de alguém que conhecesse todos esses caminhos nos detalhes, sabe? Todas as nuances, todos os sentimentos do não, do sim, de conseguir se curar, de conseguir aceitar, de conseguir tratar, para ser esse pai que a gente está conversando. Então, não é só a voz desse cara aqui. Vai muito além disso. Olha só, 63% dos suicídios são cometidos por pessoas que não tiveram a presença do pai na casa.
E aí? E aí eu, quanto pai, posso ficar realmente agora nesse lugar dizendo que, não, eu não tive aquilo porque meu pai não me deu, e aí eu me coloco como vítima e não resolvo as minhas questões e não me transformo no pai que meu filho precisa ter. E aí o meu filho pode ser esse ali na frente, dentro da estatística que eu acabei de dar. Por quê? Porque eu não consegui ser esse pai. E por que eu não consegui ser esse pai? Porque eu não assumi a responsabilidade de resolver as minhas questões quanto filho para ser pai. Sabe o que tem, tem muito da nossa responsabilidade aí? Sabe? Eu sei e compartilho do sentimento de que a gente sofreu, digamos assim, muita coisa na infância. Eu compartilho disso, eu passei por isso. Eu sei exatamente disso e sou solidário a isso tudo. Mas os nossos filhos precisam que a gente assuma a responsabilidade para começar a resolver tudo isso, para se tornar o pai que eles precisam. Entende? Entende que por nossos filhos a gente precisa resolver nossas questões para que a gente seja pleno com eles, para que eles não cresçam amanhã com a falta do pai. Por isso que foi perfeito demais, sabe? Salma ter dito tudo aquilo que disse, Érica ter dito tudo aquilo que disse, Sil Moraes ter dito tudo aquilo que disse, porque elas nos deram um caminho. Elas nos disseram, vocês precisam resolver isso, depois aquilo, depois... E por quê? Elas disseram por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque hoje, como pai, você precisa estar pleno para viver o pai que você precisa ser. Então eu trouxe aqui alguns dados que nos liga à importância de ser esse pai. E a gente não pode negar isso, sabe? Eu sei que aí tiveram várias construções de pais que não queriam ser pais, e aí aconteceu ser pai. Eu sei que tem pais que ainda nem adultos são e já são pais. Eu sei de uma série de dificuldades que muitos pais enfrentam, muitos homens enfrentam para ser pais. Mas isso que eu vou dizer agora, assim, guarde no coração. Mas nada disso pode impedir você de ser o pai que seu filho precisa. Você precisa assumir a responsabilidade com você mesmo de resolver tudo o que antecede você ser pai por conta do seu filho. Porque seu filho precisa disso. Já existe uma série de crianças por aí que não tem a chance de ter um pai. Sabe? E essa voz aqui, infelizmente, não é para essas crianças. Porque, né? Infelizmente o pai faleceu, o pai abandonou, foi embora. Esse diálogo aqui é para os pais que têm oportunidade de ser pai e não está sendo. Porque não resolveu suas questões, porque ouviu, como a gente ouviu aí, né? O lado masculino, que esse lance de pai é com a mãe, sabe? Pai é para prover e botar comida em casa e acabou. E aí você é pai, mas você não é um pai presente, não é um pai ativo. E todos os números que eu dei aqui falam dessa casa sem o pai, mas não é sem a presença física do pai, não. É sem a presença ativa do pai. Sacou? E aí, é louco assim dizer isso tudo, né? É louco dizer tudo isso. Porque quando eu comecei a fazer tudo isso, nem eu sabia que o buraco era tão embaixo assim, quanto realmente é. É por isso que eu falei que não foi eu que escolhi isso, não.
foi o projeto que me escolheu. Porque ele sabia que eu ia ser tocado por tudo isso, sabe? E é como eu falei, eu compartilho tanto desse sentimento de não, de certa forma, não ter tido o pai, digamos assim, que eu esperava, né? E passei muito tempo sem resolver essa questão e sofri muito porque não resolvi essa questão. Mas eu, ainda filho, não era pai, tive o poder de resolver essa questão junto ao meu pai. Sacou? Esteve em uma decisão. Eu decidi resolver e resolvi. E aí, é bacana dizer isso porque assim, ó, quando a gente decide resolver, a gente procura ferramentas e meios para resolver. E quando a gente não procura, quando a gente de certa forma não quer, né? E aí cada um com o seu porquê, a gente não procura um jeito de resolver. E aí, se você já é pai, o seu filho, por conta de você não ter tido a decisão de resolver, está carente de você quanto pai. Está vivendo pela metade, sabe? Porque você ainda não resolveu o filho que há em você. Mas a gente tem esse poder de resolver. Eu posso dizer isso com toda a autoridade do mundo. Não depende dos nossos pais, não. Depende da gente quanto filho. Sabe? Os nossos pais nos deram o que eles podiam nos dar, velho. Isso é muito importante dizer assim. E Salma disse isso com muito mais propriedade do que eu estou dizendo, né? Porque ela trouxe a teoria aqui e apresentou pra gente. Mas nasce da nossa decisão de resolver. Nasce na nossa decisão de entender que o nosso pai é nosso pai. Ponto. Sabe? Eu até dizia antes assim, que eu costumava separar. Mas isso eu falava com a minha mãe por outros motivos. Eu dizia assim, ó, estou conversando agora com a minha mãe. Sinísia, que é o nome dela, é uma outra coisa que aí eu não vou nem... Né? Sinísia faz as coisas dela lá, mas a minha mãe, a minha relação com ela é uma, mas com Sinísia é outra história, digamos. Então aqui eu arrumava um jeito de separar para que a minha comunicação com ela não se quebrasse de nenhum momento, porque eu já entendia que a mãe estava acima de qualquer coisa, digamos assim. Sabe? Era intuição. E eu deixo um toque assim, ó. Eu errei quase nada quando eu deixei minha intuição me levar. Quando eu deixei minha intuição, assim, encaminhar as coisas para mim. Eu quase nunca errei. Então, assim, eu separava isso. E com o pai é a mesma forma. A gente precisa honrar os nossos pais porque ele é o nosso pai. Sem ele, a gente não estava aqui. Sabe? É louco, né? Parece dizer isso. É por isso que eu falei que Salma... Eu tive cuidado de trazer cada pessoa para explicar tudo tão bonitinho pra gente. E Salma explicou tão belo isso aqui. Dessa importância, assim. Um homem e uma mulher decidiram se encontrar. E desse encontro nasceu a gente. E só por isso a gente já deve a honra a eles pro resto da vida. Porque eles nos deram a vida, que é o que mais importante a gente tem. Por causa disso, você deve colocar tudo que seu pai fez com você, ou sua mãe fez com você, abaixo disso. Eles lhe deram a vida. Ponto. É o suficiente para você perdoar, para você dizer que ama. Ele lhe deu o que você tem de maior. Sabe? E aí, eu sei que tem várias questões. E aí, se a gente entrar nisso, a gente só acaba amanhã de manhã. Mas o que eu quero deixar muito forte hoje aqui pra gente é assim, ó. A decisão de resolver as suas questões como pai hoje é sua. Sacou? E parece que é duro assim, mas não é não. Mas não é não. Porque quando a gente assume isso, a gente corre atrás. E aí tem um porquê. Sabe por quê? Porque o seu filho precisa que você resolva isso, porque ele precisa de você quanto pai. Porque eu dei alguns números aqui que provam isso. O quanto a sociedade é carente
de um pai de verdade. Então, se você tem esse caminho para fazer, para ser esse pai, que você o faça. Sabe? E que você faça porque você não vai estar sendo bom só para o seu filho, não. Você vai estar sendo bom para você. Você vai estar se libertando. Você vai estar sendo livre de tudo isso que você carrega com você. E você vai estar libertando o seu filho para não fazer parte das estatísticas que eu trouxe aqui nessa live hoje. Para que ele não entre no número dos filhos que cresceram sem a presença de um pai ativo na vida deles. Tá bom? Então, assim, hoje o tom da nossa conversa foi a importância, tá? Então me perdoe o tom, viu? Mas é para conscientizar. E quando eu digo tudo isso para vocês, assim, eu estou dizendo para mim também, eu estou redobrando isso em mim, eu estou fortalecendo isso em mim, né? Porque antes de chegar aí, chegou aqui, sabe? E aí eu resolvi tudo aqui para depois passar essa comunicação para vocês, tá certo? Então assim, ó, aquela frase que eu coloco no meu, né, abaixo de toda a publicação que eu faço, que seu filho precisa de um pai, hoje eu dei dados aqui que comprovam que não é só uma frase, que é verdade. E a estabilidade da sociedade, parece louco dizer isso, mas não é. Passa por aí. Porque se 80% dos estupradores, eles são motivados, de certa forma, essa raiva que eles têm, é uma motivação que vem de uma casa sem um pai presente, que não seja 100% desses 80%, mas quanto disso diminuiria se todos os pais tivessem a consciência de resolver todas as suas questões para ser o pai para o seu filho? Esse número aí de 80% ia ser muito menor, né? Entendeu? Então, a gente estabelecer o nosso lugar de pai em relação aos nossos filhos, ou quanto ajuda a sociedade como um todo. Sacou? Então assim, galera, não subestime a sua parte na história, sabe? Cada pessoa que está na rua, ela vem de um lar. E esse lar é formado por pessoas. E se todas essas pessoas assumirem a sua responsabilidade dentro das suas casas primeiro, essas ruas e esses lugares que são compostos por pessoas dessas casas vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Tudo começa em casa. Tudo começa na gente e depois em casa. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que tem todo sentido, que é assim, ó: se todo mundo varresse a porta da sua casa, o mundo amanheceria limpo. Sabe? Se todo mundo fizer a sua parte, rapaz, vai ser gigante demais. Imagina se todo pai tomasse a consciência de que precisa ser pai de verdade para o seu filho, corresse atrás, resolvesse suas questões, resolvesse as suas questões com seus pais. E aí, ó como já começa a melhorar. Aí já tem um filho que resolveu a questão com um pai. Aí já tem um pai lá na ponta, né, que já tem a questão dele resolvida com o filho. E tudo isso porque você quer ser pleno com o seu filho. Parece confuso, né? Mas não é. É um pai tomando consciência e indo atrás do pai dele. Aí ele entra no filho que é, resolve, volta para ser o pai que o filho dele precisa. E ali na frente o filho dele não vai ter lacuna nenhuma emocional, porque esse pai foi presente. E aí ele não vai fazer parte desses dados que eu dei aqui no início da live. Parte dos suicídios, parte dos homens inseguros, parte dos estupradores, parte dos homens que dirigem alcoolizados, parte dos homens que usam drogas, tudo por conta da ausência do pai, da presença ativa do pai.
Então primeiro nasce aqui, ó. Eu lembro agora, a Salma disse, primeiro nasce na consciência. A gente precisa tomar consciência. E essa live de hoje é isso, é consciência da importância que os pais têm no desenvolvimento dos seus filhos. Eles precisam da gente, sempre precisaram da gente. E a gente está tendo a oportunidade de ser um divisor de águas, para que os nossos filhos amanhã sejam plenos e melhore a sociedade como um todo. Porque os números que eu dei hoje é da sociedade hoje. Então são de filhos formados ontem. Então se a gente, quanto pai, resolve as nossas questões e prepara os nossos filhos, digamos assim, né? Preparar no sentido, não é nem preparar, e deixa os nossos filhos serem plenos quanto filhos, amanhã eles serão adultos resolvidos e construirão uma sociedade melhor do que a gente tem hoje. Ó que louco. Ó como parece que é pequeno, mas olha o tamanho, a amplitude disso. Olha quanto isso é gigantesco. É a gente assumindo nosso papel, assumindo a responsabilidade de ser pai, dizendo para nós mesmos, ó, chega de me colocar no papel de vítima do que meu pai não fez por mim, do que minha mãe não fez por mim. Eu vou resolver essa parada. Existem várias formas de resolver, galera. Várias. Ó, até se o seu pai ou a sua mãe que te fez algum mal e aberto em você não estiver mais conosco, você consegue resolver. E tem profissionais habilitadíssimos aí para resolver isso com a gente. Para nos dar munição emocional, para que a gente siga pleno e seja o pai que precisa ser para os nossos filhos. Tá? Então assim, hoje não teve mãe não, hoje não foi os pais não, viu? Hoje foi o pai, sabe? E assim, o tom é duro, mas como disse Ícaro aqui uma vez para mim assim, pai, mesmo quando você fala assim comigo de uma forma dura, eu percebo amor, assim, ele não falou amor não, eu percebo que é leve o que você fala, mesmo quando é duro. Aí eu falei, pois é porque tem amor na minha palavra. E é isso aqui, sabe? Não é porque tem amor que tem que ser, não, é amor. Porque se você resolve ser pai, você vai correr atrás de resolver você. E aí você vai ser melhor porque você resolveu suas questões. Sabe? Você não vai sofrer como você sofre hoje por questões mal resolvidas. Então no final dessa minha fala aqui, tem amor porque você vai se resolver com você mesmo. Esse é o primeiro passo. Você resolve você e depois entra no pai que precisa ser para o seu filho. Então o tom como diria aí, cara, o tom é duro, mas é o amor que a gente precisa colocar nesse papel tão importante que o pai precisa ter junto aos filhos, porque não tem como falar de outra forma da importância do que a gente falou nessa live hoje, sabe? Os nossos filhos precisam da gente, galera. E a gente precisa ser esse pai para eles. E a gente precisa fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ser esse pai. Para que eles amanhã, e aí eu vou dizer de novo isso, não entrem nas estatísticas que a gente deu aqui nessa live de hoje. Sacou? E a gente resolve a gente também. Eu acho que esse é o grande gancho da história, assim. Quando a gente olhar para os nossos filhos e entender que a gente precisa fazer tudo por eles, a gente vai resolver a gente. E a gente vai ser maior e melhor quanto ser humano por conta dos nossos filhos. É porque aí tem uma coisa que aí já eu que acredito, é assim, ó. Quando você se movimenta pro outro, quem sai beneficiado é você. Sacou? Toda vez vai ser assim. Toda vez que você se levantar para ajudar alguém, não foi você que ajudou ninguém, não. Foi você que foi ajudado. Tenha sempre certeza disso. E um exemplo claro disso
é essa a nossa conversa de hoje aqui. Para você ser o pai que seu filho precisa, você precisa resolver primeiro você. Entendeu? Mas a minha voz final é essa, assim, ó. Decida ser esse pai. Decida ser esse pai. Porque quando a gente decide de verdade, a gente começa a resolver tudo que é preciso resolver para se transformar nesse pai. Tá certo? Então assim, ó, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Tá bom? Eu queria ler um texto de um filho para um pai, tá? E eu queria deixar esse último recado aí na live de hoje, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui agora. Aí se, enquanto eu procuro aqui e acho, né? Vou dizer procuro só não, senão não acho. Enquanto eu procuro e acho, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, tá aberto, viu, galera? Fique à vontade. Pô, será que eu não vou achar? Eu vou achar. Não, segura aí que eu vou achar. Eu vou achar sim. Vou achar, hein? Vou achar. Achei. Tá? Então essa é uma carta de um filho para um pai. Tá bom? Ô Maicon, e aí, tudo bem? Pô, valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto. Ó, quando eu tinha apenas 2 anos de idade, meu pai foi embora. Ele jurou que sempre me amaria, mas ele disse que não podia ficar. Dias se transformaram em semanas, e semanas se transformaram em anos. Eu nunca vi meu pai. Ele nunca viu minhas lágrimas. Ele nunca leu histórias para dormir. Ou me cobriu à noite. Ele nunca apareceu para os meus aniversários. Mas eu sempre esperava que ele viesse. Ele perdeu o meu primeiro dia no jardim de infância e todos os meus jogos da escola. Ele não sabe quanto eu sou inteligente. Meu boletim só tem nota 10. Às vezes quero chamá-lo para dizer: Ei, pai, eu ainda estou vivo. Farei 18 anos em breve. Você vai me ensinar a dirigir? É quase hora de ir para a faculdade. Os anos passam tão rápido. Estou ansioso para ver o meu futuro. Mas eu ainda estou preso dentro do meu passado. Acho que nunca vou entender. Fiz alguma coisa ruim? Meus pais se divorciaram. Mas por que eu perdi meu pai? Nunca perca a oportunidade de ser o pai que o seu filho precisa. E não permita que essa história tenha a chance de ser contada pelo seu filho. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E até amanhã com mais uma live aí. Construa um relacionamento extraordinário com seu filho, porque ele precisa e porque a gente tem o dever de dar a eles a oportunidade de ser adultos plenos amanhã, tá bom? Um grande abraço e fica com Deus. Tchau.